Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa quinta 28. Mercado, então, aí nas máximas com relação lá desde o tarifaço recente, tá? Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre questões com relação a hoje, né? Uma grande operação. Pessoal, perdoe aí pela voz, hoje a voz está um pouco embargada aqui, porque esse calor, clima muito seco, final de agosto, então, mas vai passar, então vamos voltando à produção dos conteúdos de pouco a pouco. Destaques do mercado hoje, Banco do Brasil acima dos 21 novamente, 2%, Caixa de Seguridade 14,18%, Petrobras 30,93, quase 31, Irani 7,98, Semin 5,18, Isa Brasil veio dos 21 para os 23. Nós vamos falar sobre isso, tá? Eu vou dar aqui os destaques. Hoje será um vídeo rápido, tá? Mas tentando trazer aqui a mesma qualidade dos conteúdos e informações, mesmo com a voz um pouco ruim, um pouco seca, mas faz parte, tá? Vale, não chega a consenso sobre ferrovias, isso faz preço? Essa questão aqui é como que, né, faria preço, porque nós estamos falando da Vale, tá? Todo número que muda para o longo prazo faz preço no curto prazo, aqui em uma grande empresa, caso que da Vale. Com relação à Petrobras, a questão de uma análise do Goldman Sachs, eu vou comentar a minha opinião. Petróleo Brent nos US$ 50 pode trazer a Petrobras abaixo dos R$ 30 novamente, e o mercado questionando a questão da governança, né? Se está meio perdido já a governança da Petrobras. CXSE3 Isa Brasil, a janela de oportunidades nesses papéis de qualidade aí para quem busca, né, alternativas a outros ativos. Quem pegou, pegou, já era. Então, nós vamos falar sobre isso, a minha visão também como acionista e detentor dessas ações, tá? Hoje, para mim, a alta do mercado, ela tem tudo a ver, na verdade, essa sequência aí, essa pequena sequência de alta tem tudo a ver com taxa de juros, não tem nada a ver com questão de pesquisa eleitoral, tá? Pelo contrário, acredito que quem está fazendo o trade Tarcísio tem que ter cuidado, tem que rever, tá? Mas é aquilo, o bom do mercado financeiro é isso, né? Como o voto, cada qual pode fazer aquilo que mais convém. Na minha visão, o trade Tarcísio ele não existe no momento, tá? Ao menos no momento. Por quê? Na minha carteira e na minha visão. Por quê? Nós estamos no Brasil e aqui a opinião, tá? Ela não é tão fortalecida na previsibilidade, pelo contrário. E também além disso, né, você tem uma máquina muito forte do governo para 2026. É essa a minha visão, tá? Estou sendo pragmático aqui. E acredito que essa alta recente tudo tem a ver com as treasuries americanas, né? Taxa de juros caindo, o presidente Trump demitindo diretora do Fed, tentativa, né, de baixar os juros também lá fora, em todos os meios. Isso pode impulsionar primeiro uma entrada de capital aqui nos emergentes, depois você teria também uma queda na taxa de juros aqui, que poderia influenciar nas ações ou também no endividamento das empresas listadas em bolsa. Mas é aquilo, pessoal, acredito eu nesse movimento e não no movimento eleitoral, ao menos nesse primeiro momento. Eu posso mudar de opinião, mudando de opinião, eu trago aqui o porquê, quais as razões e também, né, o cenário e também. Agora, sobre a Vale 55,40, essa questão envolvendo esse impasse, né, dos contratos ferroviários, aqui, né, está um resuminho, 2024, tentativa de acordo inicial, lembrando que essas duas linhas, né, tem aí a linha ferroviária de Carajás, 1.300 quilômetros, e a outra, Vitória, Minas, que dá aí cerca de quase 1.000 quilômetros. Então, essa tentativa começou lá no ano passado de prorrogar até 2057, por quê? Mudança de CEO, clima melhor, que você teria? Você teria aqui uma confiança, você passa confiança. O CEO novo chegou, já conseguiu renovar a concessão, o mercado ele traz para valor presente isso, então a Vale fica, né, toda pomposa no curto prazo, mas não foi o que aconteceu, sem consenso no momento, tá? Que eu acredito? Isso aqui vai desenrolar para algum cargo. O governo, aqui através da ANTT e União, vai querer um cargo, vai querer algo a mais. Não é bem assim como muitos pensam, tá? Ou
Então, mas eu acredito que pelo tamanho da Vale, pela questão de estratégia, a concessão será renovada com um adendo, né, que é a negociação aí. Lembrando que, né, dessas 2 linhas, 300 milhões de toneladas em 2024 passaram por aí, ou seja, é muito estratégico para a Vale. Se o mercado perceber que isso aqui vai azedar, mas eu acredito que não, ele traz para valor presente, né, então isso precifica aqui no valor de mercado ou maior custo, menos dividendos no longo prazo, tá? Agora sobre a Petrobras, a questão que nós temos né, que foi feita a simulação lá na Foz do Amazonas, iniciou-se pelo menos as simulações. O outro fator é o mercado olhando para a indicação do Marcelo Pugliese, que tem aí boa parte da sua carreira voltado a jurídico, né, ao jurídico. Na minha visão, hoje, né, o governo tendo 6 membros do conselho e independentes 4 membros e um executivo, essa trajetória já era marcada, né, já desde lá quando o governo assumiu, você mudou, houve a alteração na política de dividendos, plano estratégico no ano passado, né, entre 2024 e 2028, e também agora a questão das renovações do conselho, tá? Acredito eu que o mercado ele terá, né, aí não poderá controlar as assanhas e demandas do governo, né? Então, então você tem esse fator e também o mercado ele até ficará temoroso aí no curto prazo, né? Então, as assanhas do governo com relação a suas medidas pessoais e tudo mais, acredito que são mais fortes do que qualquer tentativa do mercado em ter uma política de dividendos mais robusta. Com uma exceção, 2026, ano de eleição, o governo precisa de dinheiro, o governo precisa de caixa. Para fazer o quê? Para fazer a máquina girar, tá? Então, para isso, pega BNDES, pega Banco do Brasil, pega Caixa, pega Petrobras e ali o dividendo distribuído para poder, né, aí ter uma força eleitoral. É a minha visão, tá? Então, esse é o meu pensamento aqui sobre dividendos e mudança também na governança da Petrobras, tá? Houve uma notícia boa, não deu para colocar aqui, com relação à Nigéria, né, ter procurado a Petrobras para prestação de serviços lá fora e também a questão de produtos lá fora, né, no país deles. Agora, sobre petróleo Brent, pessoal, tentar tentar adivinhar, né, na verdade, seria quase que uma adivinhação. Quanto que estará o dólar no ano que vem? Quanto que estará o petróleo Brent? Quanto que estará o ouro, o minério de ferro? Eu acho que é muito difícil, tá? Só que por que você tem essas análises? Por exemplo, aqui o Goldman Sachs. Porque a análise é aqui sobre demanda, né? Sobre medida. Então, se mudar, na minha visão, se mudar o cenário base deles aqui não começar a acontecer, já muda de opinião. Rapidamente já muda de opinião. Essa é a minha visão. Esse cenário básico de 50 dólares por barril, né, a média aí de um superávit de 1,8 milhões de barris, acredito eu que pode acontecer. Mas é o seguinte: nós estamos em um período em que você ainda tem a continuidade na guerra entre Rússia e Ucrânia, e tensões, né? E tensões no derredor do mundo, tá? Então, são fatores para ficar de olho e sempre atualizado, que pode nos dar boas oportunidades, inclusive em Petrobras, Petro Recôncavo, outros ativos aí também nesse segmento. Sobre a janela de oportunidade, vamos falar em específico da Caixa Seguridade, 14,18. Percebam aqui, ó, dia 4 de julho, sexta-feira, quando foi a última vez que Caixa Seguridade negociou lá nos 14,90, praticamente R$ 15. Após isso, ladeira abaixo, né? Então, o que você tem nessa questão? Você tem aqui, logo de cara, que a Caixa de Seguridade ainda não voltou àquele preço. Então a janela não se fechou, né? Não fez aí o gap de alta e não se fechou na minha visão. Inclusive, isso aqui pode ser revertido, porém, né, para quem vem comprando aí abaixo dos 14, fez um bom negócio no curto e médio prazo, no longo prazo, irá se traduzir em dividendos. É importante lembrar que, né, de 12 analistas, a maioria tem, né, aí a estimativa em 17,50 como preço-alvo, tá? Sendo o mais otimista nos R$ 21. Então, para mim, vamos resumir: janela de oportunidade em Caixa de Seguridade não se fechou. Inclusive, em um recuo,
é aquilo, né, você tem 2 estratégias, ou a estratégia de fazendo pequenas compras e a segunda estratégia de compras mais fortes em um preço sem sentido quando o mercado joga lá, quando algum político fala alguma bobeira, tá. Com relação ao Banco do Brasil, eu vou falar aqui sobre a questão da CVM, né, qual que é o sentido também da CEO fazer aquela declaração no pós-resultados, para mim, demonstrando que, né, esse tipo de declaração não é nada proveitosa, tá? Sem entregar bons resultados ainda por cima. E também a CVM, né? Vamos parar para pensar por que a CVM é tantos problemas no nosso é tão conflituoso mercado financeiro, né? Tão pequeno mercado de capitais, tá? Então, eu acredito que a CVM tem mais coisas para fiscalizar, observar. E que a conduta também da CEO, né, no caso aqui daquela fala, inclusive sobre esse processo aqui da CVM, é relacionada àquela fala, né? Quem tem as ações de Banco do Brasil, mantenha. Quem não tem, compre. Foi a fala da CEO pós os resultados ruins. Acredito eu que isso aqui é mais uma clareza, né, de que o momento da diretoria do Banco do Brasil nos últimos 5 anos, independentemente do momento político, demonstra que é um momento mais assim expressivo no sentido de fraqueza, né, de clareza e fraqueza no sentido de governança corporativa também, tá? Sendo necessário correção da rota, na minha visão, é necessário isso para o mercado voltar a ter uma expectativa melhor com o banco em si e tudo mais, e que o agro também irá se realizar, né, se finalizar toda a inadimplência no curto prazo, e também a questão lá fora, né, se como que o Banco do Brasil tem estratégia para cumprir as demandas jurídicas brasileiras e também as demandas jurídicas internacionais. Para mim, ainda não ficou muito bem claro o que será feito e como será feito. Essa é a minha visão até agora, tá? Com relação à operação hoje, denominada de Operação Carbono Oculto, e nós vemos aqui, né, o trabalho que a CVM tem que fazer junto com a Polícia Federal. Aí aqui nós temos uma facção criminosa usando fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro. Eu não vou colocar a lista aqui, pessoal, mas tem casa de análise grande que tem banco, né? Que tem banco metida no meio de tudo isso aqui, tá? Então, 40 fundos de investimentos, de uma das maiores gestoras do Brasil, que eu também não preciso citar aqui, tá? Mas a questão é, nós temos, né, aqui desenhado muito bem que essa organização criminosa fazia o seguinte: pegava, né, importava ali o metanol, utilizava o metanol, né, a mistura nas bombas, tá, na hora ali da distribuição, para adulterar combustíveis, inclusive financiou a compra de muitos postos de combustíveis na região sudeste do Brasil e também transportadoras, né? E depois disso, a própria organização veio para a produção de cana-de-açúcar, né? Então, absorvendo distribuidoras e transportadoras. O Ministério Público ele identificou mais de 300 postos com fraudes, tá? E isso tem impacto muito forte no segmento. Positivo para as empresas distribuidoras que vinham sofrendo, é o caso da Ultrapar, dona da Ipiranga, é o caso da Cosan, é o caso da Vibra Energia, né? Então, e por último, o dinheiro ele era movimentado, né? Então passava por fintechs, bancos, fundos de investimentos, cerca de 30 bilhões de patrimônio e 7,6 bilhões sem ser declarados, tá? Esse é o nosso país que a CVM deveria, eu acho que, ter um olhar melhor, né, em relação aí a problemas para resolver, é só a minha opinião, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, não representando uma recomendação da compra ou da venda de ativos. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta e comente a sua opinião sobre tudo isso. O que você tem feito em meio a essa recente alta? E se naquelas quedas deu para você comprar o que você gostaria, coloque aqui as boas compras que você realizou. No mais, perdoe aí pela voz um pouco ruim, mas é o que nós temos por hoje, tá? Bons apostas a todos vocês e até o próximo.